Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar do tema poluição ambiental. Nós estamos falando aí alguns aspectos sobre a gestão ambiental, a boa administração para fazer uma gestão ambiental, e hoje nós vamos tratar dos aspectos da poluição ambiental. Então, nós vamos identificar aqui, primeiro, a definição do que é a poluição ambiental, que é a adição ou lançamento de qualquer substância ou forma de energia, seja ela de luz, calor, de som, e que possa aí, de certa forma, trazer prejuízos ao meio ambiente. Então, a gente vai verificar que a poluição ela traz algumas definições aí, nós temos algumas definições do que é poluição. Nós temos uma lei, que é da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a PNMA, que traz a definição de poluição, que é a degradação da quantidade ambiental resultante de atividades que, direto ou indiretamente, podem prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar de uma população. Então, quando tem uma degradação da qualidade ambiental e traz prejuízos à saúde, à segurança e o bem-estar do entorno ali, da população ou da sociedade em si, é considerado uma poluição. Também pode ser considerado aí, de certa forma, uma degradação da qualidade ambiental, algo que resulta aí em condições adversas às atividades das sociedades, atividades sociais e econômicas, o que pode afetar desfavoravelmente a biota, ou seja, o conjunto de seres daquele lugar, daquele ambiente, o que pode ocasionar também e pode afetar aí condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Outro ponto também, algo que lance matérias ou energias em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. E também nós podemos considerar aqui que a poluição ela pode ser, de certa forma, algo que possa afetar o meio ambiente. Então, nós vemos aqui alguns itens, que trouxe para a gente os aspectos que podem afetar a qualidade ambiental. Nós temos também a definição de poluição, que é caracterizado aí de quem é poluidor. Nós temos uma caracterização ampla. Nós temos aqui, de certa forma, o pequeno agricultor, que ele pode ser um poluidor ou uma indústria, E a definição aqui de poluidor, segundo a PNMA, é que o poluidor é a pessoa física ou jurídica que direto, público ou privado, que é responsável direto ou indiretamente por atividade causada de degradação ambiental. Então, basicamente, quando a gente fala de poluição, que a gente já viu que é a degradação do meio ambiente, a gente pode considerar que o poluidor, ele pode ser um pequeno agricultor, ele pode ser uma pessoa, ele pode ser uma indústria que vai trazer problemas para as questões ambientais. Então, a gente vê essa imagem aqui, de certa forma, um lixo, um lixão, basicamente, que aqui pode ter sido uma indústria que descartou esses resíduos, aqui pode ser as próprias pessoas, a população que jogou lixo aqui ao meio ambiente. Então, quando a gente fala de poluidor, a gente consegue entender que é a pessoa física ou jurídica aí que pode ocasionar a poluição ao meio ambiente, a degradação ao meio ambiente e trazer, de certa forma, a poluição ambiental. E também a poluição ambiental, ela pode provocar diversos danos ao meio ambiente. E pode provocar aqui a questão de chuvas ácidas, condições adversas à sociedade, podem criar também condições inadequadas do uso do meio ambiente
para fins públicos domésticos, no caso da agropecuário, das indústrias, do comércio, podem ocasionar danos à fauna, à flora, ao equilíbrio ecológico. Ou seja, quando a gente fala em poluição, a gente vê que a poluição é responsável por provocar diversos danos ao ecossistema e podem ocasionar esses danos. Outro tipo de dano pode ser um local ou regional, podem provocar dano a um ambiente, a uma região. E a gente tem aqui a definição de poluente agora. A gente viu a definição de poluição, mas o que vem a ser poluente? A gente vê que poluente é o nome dado ao resíduo gerado pela atividade humana que ultrapassa a capacidade de assimilação ao meio ambiente. Então a gente está vendo aqui uma imagem que a gente pode identificar a poluição, que nós temos aqui os poluentes primários e nós temos os poluentes secundários. O que acontece aqui? Nos poluentes primários, a gente consegue identificar aqui esse veículo trazendo poluição, emitindo aí, de certa forma, essa fumaça do veículo. A gente consegue identificar aqui uma indústria, né, trazendo poluentes, próprio da natureza aqui, do vulcão, essa fumaça. Ou seja, essa fumaça, né, vinda dos veículos, das indústrias, elas são poluentes primários, que é a maioria dos hidrocarbonetos e a maioria das partículas em suspensão. Nós podemos considerar como poluentes primários. Então, o CO2, o SO2, que são considerados poluentes primários, que é o nome dado ao resíduo gerado pela atividade humana que ultrapasse a capacidade de assimilação do meio ambiente. Depois, quando saem desse poluente primário, né, que é gerado, esses poluentes aqui que veio da indústria, que veio dos móveis, dos automóveis, nós temos aqui, após isso, o poluente secundário, que é advindo aqui do ambiente primário, do poluente primário. Então aqui o poluente secundário, nós podemos ter as chuvas ácidas, então são ocasionados depois dos poluentes primários. Nós temos aqui também a definição de poluente. Nós temos os poluentes que são classificados em pontual e o poluente que é classificado em difusa. O poluente pontual é quando a gente consegue identificar o local exato do lançamento daquele poluente. Por exemplo, o lançamento de esgotos, de efluentes gasosos industriais, que a indústria ela descarta. A gente consegue pontuar e identificar de onde está vindo esse poluente. Quando nós falamos de poluente difusa, é aqueles que a gente não consegue identificar o local exato, ou seja, que contaminam ali, por exemplo, a contaminação por agrotóxicos, né, que contamina o ar, o lençol freático, o solo, que são definições de ambiente de poluente difusa, tá? Aqui, por exemplo, nós temos aqui uma imagem onde nós estamos vendo aqui, de certa forma, um poluente pontual, que é advindo da indústria, por exemplo, o esgoto, que vai trazer aqui, a gente consegue pontuar de onde está vindo, e o poluente difusa, que de certa forma é utilizado nos agrotóxicos, e aí nós não sabemos o local exato de onde está vindo e traz um ambiente difusa que pode ser descartado aí para contaminar o lençol freático, o solo e tudo mais. Bom, agora nós vamos classificar os tipos de poluição que nós temos. E aí nós vamos verificar aqui os poluentes existentes, aí, os tipos de poluição. Nós temos aqui a poluição atmosférica, hídrica, do solo, a térmica, a radioativa, a sonora, a luminosa e a visual. Bom, agora nós vamos verificar aqui que nós temos
a poluição atmosférica. O que seria a poluição atmosférica? É aquela que tem o lançamento de substância que afetam a composição da qualidade do ar. Por exemplo, a queima de combustíveis fósseis, né, o lançamento de várias substâncias na atmosfera. Nós estamos vendo aqui, né, essa imagem e nós estamos vendo uma certa poluição atmosférica aqui, que é o lançamento de substância que vai afetar a composição e a qualidade do ar. De acordo com a OMS, a poluição do ar mata cerca de 7 milhões de pessoas no mundo todo a cada ano. Então, essa poluição, ela agride o meio ambiente, ela agride a sociedade, ela agride as atividades econômicas. Então, nós conseguimos identificar aqui o primeiro tipo de poluição, que é a poluição atmosférica. Nós temos a poluição atmosférica dos poluentes primários e secundários, como eu já expliquei. Quando a poluição é atmosférica, os poluentes primários aqui que vêm dos automóveis, das indústrias, e os poluentes secundários que vêm a partir da poluição primária, trazendo aqui as chuvas ácidas e tudo mais. Isso quando traz a poluição atmosférica. Nós temos aqui também, dentro da poluição atmosférica, a poluição do monóxido de carbono, que é produzida pela combustão aí de hidrocarbonetos fósseis, que são altamente tóxicos aí. E também, geralmente é liberado por veículos automotores. Então, nós estamos vendo o caminhão aqui, que pode gerar poluição atmosférica através do monóxido de carbono. Dentro ainda da poluição atmosférica, nós temos os exemplos de poluentes primários. O óxido de enxofre, que é produzido da indústria química, e esses componentes aí podem afetar o meio ambiente. Isso é um exemplo de poluente primário que vem da indústria química. Nós temos aqui também exemplo de poluente primário, o chumbo, que é um dos principais poluentes da água e do ar. Então, nós temos esse exemplo como poluente da atmosfera. Nós temos também aqui os poluentes secundários, que a gente pode citar, né, para a poluição atmosférica, o ácido sulfúrico, que é o produto da reação na atmosfera de vapor d'água, também é considerado um poluente secundário, tá? Nós temos também, dentro da poluição atmosférica, o metano, que em muitos casos o metano conta como poluente secundário. E o que é legal a gente identificar nessa questão do poluente secundário, aí, o metano, que polui a atmosfera, a gente pode citar aí os lixões e também a área de pecuária rural, porque as fezes do rebanho pode trazer poluição atmosférica, tá? Então a gente vê que até as fezes, então a gente vê aí as grandes fazendas fazendo pesquisas para diminuir esse impacto da atmosfera, porque as fezes do rebanho pode ocasionar a poluição atmosférica aí, tá? Então é um fato curioso e também traz a poluição atmosférica. Nós temos também dentro da poluição atmosférica o famoso PAN, né? Que é o peroxiacetilnitrato, que esse é altamente pungente para os olhos e os pulmões. Então essa poluição aí do PAN pode danificar aí altamente a saúde da pessoa. Tudo isso dentro da poluição atmosférica, né? Que são a decomposição aí no ar que a gente pode identificar. Muito bem, aqui tem um panorama da poluição no corpo humano, que pode afetar aí todos os órgãos, né? Os olhos, o pulmão, o cérebro, o coração. Então, a poluição atmosférica, ela pode afetar aí a saúde do ser humano e no corpo todo dele, através dos tipos de poluentes que nós citamos, tá?
Temos aqui alguns detalhes das imagens para a gente conseguir identificar. Temos aqui uma reportagem para que vocês possam verificar, é bem rápida, mas o que a poluição pode ocasionar para as empresas. Quando não faz uma boa gestão ambiental, pode gerar multas para a empresa. E aqui nós vamos ver uma pequena reportagem só para vocês conseguirem A identificar. Prefeitura novamente aplicou uma multa na proprietária da carga pelo forte odor sentido na cidade, com várias reclamações que aconteceram. A equipe de fiscalização mapeou essas reclamações e convergiu para o local da carga viva. Então esta multa foi aplicada hoje, o valor de R$2 milhões. Esperamos que o problema cesse. Permanecendo esta infração prevista na Lei 817, que é de controle de meio ambiente, a gente pode aplicar realmente nova multa. Ou seja, gente, nós vimos aí que foi aplicada uma multa para a empresa por ela não ter seguido a gestão ambiental, não ter seguido a lei ambiental. Então a gente vê que uma boa gestão, quando a gente fala dessa poluição que as empresas têm que fazer, ela pode, se ela não fazer uma boa gestão, ela pode sofrer punições. A empresa aí que a gente viu sofreu uma multa de R$2 milhões. Então é algo pesadíssimo. Continuando aqui, nós temos a poluição hídrica, tá? O que vem a ser a poluição hídrica é provocada por substâncias químicas, físicas ou biológicas que entram em contato com o ambiente aquático e afeta diretamente as características naturais da água, do corpo de água, né? Por exemplo, o lançamento de esgotos, o derramamento de petróleo nos mares, nos oceanos, que pode liberar aí o mercúrio na água e trazer aí o prejuízo ao meio ambiente, às águas, os animais que vivem aí nas águas. Então, a poluição hídrica é o resultado da contaminação que traz como a água poluída. Então, a gente vê essa imagem aqui, né, de certa forma, um dejeto sendo descartado em um rio aqui, e isso aqui é considerado uma poluição hídrica, que é causada por substâncias químicas e físicas ou biológicas que entram em contato com o ambiente aquático. Quais são as classificações aqui dos contaminantes de água? Nós temos os agentes químicos, que são os orgânicos, que são as proteínas, as gorduras e os hidratos de carbono, por exemplo. Nós temos os inorgânicos, que são os ácidos, os álcools, que são tóxicos aí, os sais solúveis ou inerentes. Nós temos os agentes físicos, que são os radioativos de calor, os agentes biológicos. E aí nós conseguimos identificar aqui a classificação dos contaminantes da água. Para a gente entender sobre a poluição hídrica, nós temos uma reportagem sobre um navio que, passando pelo Brasil, trouxe um vazamento de petróleo, e isso trouxe diversos prejuízos aí para o meio ambiente. Nós vamos ver aqui um exemplo de poluição hídrica e essa reportagem aqui eu creio que vocês irão lembrar. A Polícia Federal concluiu as investigações e responsabilizou um navio petroleiro de bandeira grega pelo vazamento de óleo, que atingiu a costa brasileira entre 2019 e 2020. O vazamento de 5.000 toneladas de óleo atingiu 11 estados, a maioria na região Nordeste. Milhares de animais morreram e a pesca ficou prejudicada. Além da empresa responsável pelo desastre, o comandante da embarcação e o chefe de máquinas também foram indiciados por crimes de poluição, descumprimento de obrigação ambiental e dano a unidades de conservação. Os custos para a limpeza da água e recuperação das praias atingidas passou dos R$188 milhões. Então a gente viu aqui, né, o vazamento de petróleo, o que trouxe de custo, de prejuízo para o meio ambiente, para a sociedade, para os animais, enfim. Esse tipo de poluição
que obviamente trouxe punição para a empresa, ele precisa ser revisto na questão da gestão ambiental e é considerado um tipo de poluição hídrica. Nós temos aqui também o próximo tipo de poluição, que é a poluição do solo, que é a contaminação que afeta particularmente a camada superficial da crosta terrestre, causando malefícios aí diretos ou indiretamente à vida humana, ou à natureza e o meio ambiente em geral. Há inúmeras fontes de poluentes no solo, a gente vai ver algumas aqui: os derivados da agricultura, derivados de mineração, derivados das atividades urbanas e industriais, derivados de dejetos animais, do uso de agrotóxicos, dos processos de erosão. Então, a gente vê aqui inúmeras fontes de poluentes do solo que podem trazer a poluição do solo. Então, obviamente, quando tem a poluição do solo, quando traz a uma contaminação que vai afetar aí toda a camada aí, superficial da crosta terrestre. Então, poluição do solo também é um tipo de poluição ambiental. Nós temos aqui algumas das principais causas da poluição do solo com essa imagem. Então, as práticas agrícolas inadequadas, que pode trazer poluição do solo, o gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos, o armazenamento inseguro de produtos químicos, a lixiviado de aterros mal gerenciados, aí nós temos o exemplo dos lixões, tá? O descarte sem controle de resíduos de lares, plantas industriais e a mineração. Aqui a gente pode citar o descarte de entulhos inadequado, que é um tipo de poluente que pode trazer prejuízos à poluição ambiental, especificamente no solo. O descarte incorreto aí de entulhos pode trazer prejuízos ao solo, tá? Essas são as principais causas aí da poluição do solo. Muito bem, nós temos agora a poluição térmica, que é a introdução de calor no meio ambiente como consequência de atividades humanas, e a maior parte este calor procede do aquecimento das águas naturais pela introdução da água quente utilizada na refrigeração de centrais elétricas. Aí a gente pode verificar as usinas nucleares, as refinarias, siderúrgicas, indústrias e diversos itens aí, por exemplo, da indústria canavieira, que pode trazer um tipo de poluição térmica. Tá? Que eles despejam a água aí e traz a evaporação do caldo de cana aí em rios. Então a gente pode identificar essa poluição térmica, que é um tipo de poluição ambiental. A elevada temperatura na água, que vai afetar a solubilidade da água. Então são aspectos que podem trazer a poluição térmica aí, que podem afetar o meio ambiente, os seres vivos que habitam em determinada região. Nós temos também a poluição radiativa. Essa poluição é chamada de poluição aí nuclear e traz aí diversos problemas ao meio ambiente. A poluição radiativa, ela é uma das mais perigosas e é uma das que mais afetam aí o ecossistema como um todo. Geralmente é originário das usinas nucleares, mas também podem afetar aí o meio ambiente, alguns descartes inadequados de máquinas, de produtos que têm radiação, tá? A poluição radiativa é a considerada a mais perigosa do planeta por conta das consequências que ela pode gerar. Vocês vão verificar agora um vídeo mostrando de como que funciona essa poluição radioativa. Mas a gente pode ter como exemplo os acidentes nucleares, por exemplo, Chernobyl, né, a cidade que ficou totalmente destruída, o uso de bombas atômicas também, que pode trazer a poluição radioativa. Mas nós vamos verificar um vídeo agora de como que isso tudo funciona quando a gente fala de poluição radioativa, tá?
A contaminação radioativa acontece através da exposição direta às substâncias no chão, em plantas ou na água, ou pelo consumo de carne e peixes contaminados. Vegetais com folhas grandes, como espinafres, saladas e o alho poró, são rapidamente expostos ao risco de contaminação. Raízes como cebolas e cenouras são menos expostas, mas a contaminação do solo vai prejudicá-las lentamente. Certos elementos radioativos se infiltram nos lençóis freáticos, contaminando a água potável. Um acidente nuclear pode lançar partículas no oceano. Em muitos casos, as autoridades têm que proibir a pesca pelo risco de contaminação da vida marinha. O impacto dessa contaminação pode ser de longa duração. É preciso 30 anos para baixar pela metade a radioatividade do césio-137, isótopo usado em usinas nucleares, e mais de 300 anos para reduzir essa mesma quantidade em 1000 partes. Bom, então a gente viu aí, né, o que pode ocasionar e afetar a questão da radiação. Afeta o solo, afeta o corpo de água, afeta a atmosfera, pode trazer prejuízos aí com mais de 30 anos para ser reduzida a questão da radioatividade. Então, a radiação ela é muito prejudicial e é um tipo de poluição ambiental que traz grandes problemas aí à sociedade. Nós temos a poluição sonora, que é um tipo de poluição também, que é caracterizado pelo excesso de ruídos. Nós temos as pedreiras aí, que devem ser afastadas das áreas urbanas. Nós temos exemplos aí de indústrias que fazem barulhos no seu entorno, que tudo isso pode trazer uma poluição sonora ao seu entorno, que é o excesso aí de ruídos. Então, esse excesso pode desencadear estresse, dificuldade de concentração, dores de cabeça nas pessoas, dificuldade para dormir e até problemas auditivos, né? Nós temos aí os grandes aeroportos que vivem em brigas constantes com outras regiões ali das casas que ficam próximos aos aeroportos. A poluição sonora é caracterizada pelo excesso de ruído. Nós temos o nível de barulho admitido nos grandes centros urbanos, que é classificado pela Organização Mundial da Saúde, que pode atingir até 50 decibéis, porém o que é verificado normalmente chega até 90 a 100 decibéis. Então a poluição sonora ela pode afetar e causar aí prejuízos de certa forma ao meio ambiente. Tá? Nós temos aqui também qualquer som que ultrapasse os 50 decibéis, que já pode ser considerado nocivo à saúde também. Então, as indústrias devem ficar atentas para a questão da poluição sonora. E não só as indústrias, a gente vê carros de sons aí que podem trazer prejuízos ao meio ambiente também. A poluição sonora, nós temos aqui alguns níveis que podem trazer ruídos e problemas, né? Nós temos o transporte urbano, as buzinas e sirenes podem trazer poluição sonora, as construções, as máquinas, casas de shows e templos religiosos, os aparelhos de sons, entre outros, são exemplos de poluição sonora, tá? E também o uso frequente de aparelhos de reprodução sonora individual, como fone de ouvido, provoca grandes problemas aí à saúde e à perda auditiva, tá? Principalmente em crianças e adolescentes. A poluição sonora, então, nós temos esses aspectos. Nós temos também a poluição luminosa, né? A iluminação, ela pode ser considerada uma poluição também, uma poluição ambiental, que é o excesso de luz artificial emitida pelos grandes centros urbanos. Então, a gente vê aí as luzes externas, anúncios publicitários, que são exemplos de problemas com poluição luminosa. Aqui nós temos um exemplo de uma poluição luminosa. A iluminação vindo até o vizinho aqui, né? E ele bravo. Só que quando a iluminação ela é adequada, colocada de maneira correta, tudo flui melhor. Ou seja, a poluição luminosa ela é pelo excesso aí de luz artificial emitida. Geralmente os grandes centros urbanos, empresas, outdoors,
que trazem esse tipo de poluição aí, que é da iluminação, que é a poluição luminosa. E a poluição visual também. Aqui eu separei para vocês nesse slide uma forma de vocês entenderem, né? Aqui nós temos um slide com bastante informações, bastante imagem, cores e, de certa forma, isso fica cansativo aos nossos olhos. Quando nós temos uma identificação melhor do ambiente, a gente consegue verificar muito melhor. Por exemplo, vamos jogar essa poluição, né? E aqui a mesma informação do slide anterior eu deixei para vocês. Um slide com menos aí, informações, um slide com poucas imagens e um slide que dá para a gente visualizar melhor. Nós temos as mesmas informações, o mesmo texto, só que não é tão prejudicial às nossas vistas aí, né? A poluição visual, ela é o excesso, por exemplo, de placas, de outdoor, de banners, de propagandas. A gente vê que saiu uma lei que é proibido que os grandes centros, as empresas, as lojas, coloquem um monte de informações, banners, porque isso traz poluição ambiental. Então as empresas não podem ficar colocando ali vários outdoors para poluir visualmente a cidade, tá? Eu separei essa imagem aqui para a gente verificar, né, antigamente como que funcionava. Então aqui a gente tem uma calçada com as lojas com bastante informações aqui, com placas, outdoor, informações. Hoje em dia isso já é proibido, porque nós temos uma lei contra a poluição visual aí, tá? Então a poluição visual é uma característica aqui que a gente consegue identificar, que traz a poluição ao meio ambiente, ok? Bom, pessoal, eu deixo aqui para vocês as atividades, para vocês fazerem, são 5 perguntas. A primeira pergunta, como a lei da Política Nacional do Meio Ambiente define o poluidor? O que é poluente, como eles se classificam quanto ao efeito causado? Quais são os tipos de poluição? Qual é o tipo de poluição considerado a mais perigosa, né? A pergunta 4 aqui. A pergunta 5, como se classificam os contaminantes da água? E explique os principais fenômenos relacionados ao clima urbano. Essas 5 perguntas tem no slide, vocês podem responderem calmamente e qualquer dúvida é só me perguntar, tá? Nós tivemos o tema aí da poluição ambiental para a gente aprender os tipos de poluentes, os tipos de poluição e, obviamente, que as empresas devem fazer uma boa gestão ambiental nesse processo, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.